futuro. Vamos falar sobre inteligência artificial agora. Muita gente, tem comentado sobre esse assunto, é um assunto do momento, mas nem sempre a gente sabe exatamente como a inteligência artificial pode ser utilizada a nosso benefício, ao nosso benefício dos seres humanos, dos nossos negócios também. E para falar sobre isso, a inteligência artificial dentro das fazendas, temos o convidado aqui hoje, que é o Dirceu. O Dirceu, ele é diretor de operações da PwC AgTech Innovation e sócio da PwC Brasil. O Dirceu Ferreira, que também tem 31 anos de experiência, incluindo as multinacionais Bayer e também a Syngenta. Dirceu Ferreira, pode subir aqui ao palco, Dirceu. Estou curioso para saber como a inteligência artificial vai poder ser utilizada a nosso favor. A gente sabe muito pouco sobre inteligência artificial. O que a gente sabe é mais ali no campo da internet, das reportagens. E no agro, como é que a inteligência artificial pode ser utilizada? Bom, gente, obrigado pela editoria de tecnologia da UOL, pelo convite em poder estar aqui para falar um pouco para vocês sobre a proximidade que a gente tem do que acontece nos centros urbanos e do que acontece no campo. Acho que a gente trouxe alguns exemplos aqui que vão poder tangibilizar o quanto que o campo está evoluído, mas no final das contas são vocês que vão falar se vocês acreditam nas minhas palavras Dirceu, ou não. Vai assim, no microfone assim, que o áudio fica melhor assim? Isso. Então tá bom. Bom, antes de mais nada, eu sou diretor da PwC, eu sou sócio da PwC e sou diretor do AgTech Innovation lá em Piracicaba e também do nosso Hub, que é uma extensão lá em Uberaba, chamado Moon Hub, que é uma parceria público-privada que a gente tem com a Prefeitura, o Parque Tecnológico da Prefeitura de Uberaba, e também com a Ubifol, que é uma multinacional do setor de nutrição foliar e de biológicos. Então, a estratégia que a gente tem num hub, ela espelha no outro também, só temos uma diferença na gestão. Tá? E o que a gente faz, na verdade, de fato, é orquestrar o ecossistema. A gente junta os diversos stakeholders que existem nesse ecossistema de inovação aberta, como as corporações, como as startups. Nós temos cerca de 70 corporações ligadas ao Hub hoje, 900 startups ligadas ao Hub hoje, os centros de pesquisa, as universidades, os investidores, mas, acima de tudo, uma figura que, para mim, é o principal, que é o produtor rural. Então, a gente tem uma jornada de trazer o produtor rural para dentro do Hub, porque o produtor rural é, de fato, quem vai validar as tecnologias que as corporações e as startups estão pensando em trazer para o mercado. E eu fico muito contente em saber que hoje aqui a gente tem um público diverso. Tem um público que é do agro, um público que não é do agro. Se não me engano, temos até representantes aqui de produtores rurais nessa sala. Então, isso é muito interessante para a gente desmistificar um pouco essa questão da inteligência artificial. E fato é, gente, eu só queria um passador, fato é que quando a gente fala em inteligência artificial, a gente tem uma série de exemplos do que ocorre na nossa vida, no nosso cotidiano aqui nos grandes centros. Mas, realmente, isso se espelha, isso está sendo utilizado no campo, isso reverte em aumento da produtividade, em uma agricultura mais sustentável, em uma agricultura de baixo carbono, que o produtor rural está objetivando. Então, é isso que a gente vai falar a partir de agora. Tá? E, para começar... Opa! Eu acho que não está passando, gente. Agora foi. Tá bom? Para começar, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito disso. Essa lâmina reflete um pouco do que é a nossa vida quando a gente fala de inteligência artificial. No convívio social, por exemplo, a gente tem a inteligência artificial aplicada nas diversas mídias sociais, nos apps de mensagens, nos chatbots, que ajudam muito as empresas nas relações com os seus clientes também, nos sistemas de vigilância, trânsito e mobilidade das cidades inteligentes, por exemplo. E quando a gente vai para o ambiente profissional, não é diferente. Hoje em dia, as empresas se utilizam da inteligência artificial para fazer triagem de currículos, para fazer contratos das áreas jurídicas das empresas, utilizando também da inteligência artificial, os chatbots, os processamentos de documentos, uma infinidade de coisas. Mas eu gosto muito do tema dentro de casa, quando a gente fala daquilo que a gente
convive quase que 24 horas por dia na nossa residência, né? A gente está falando aqui de assistentes virtuais, os eletrodomésticos inteligentes, segurança residencial, os smartwatches, né, que eu tenho certeza que a grande maioria aqui deve estar utilizando hoje, como eu estou utilizando. E aqui eu gosto de fazer um parênteses, né? Eu acabei de me mudar para Piracicaba, não sou piracicabano, mas adoro Piracicaba, já convivo com Piracicaba há um bom tempo, estou há 3 meses morando lá. E eu comprei uma casa, e a casa que eu comprei, ela tem automação na casa inteira. Tudo que vocês possam imaginar na casa tem automação, né? E eu falei assim, cara, estou arrumando sarna para me coçar, porque esse negócio vai dar problema, né? Você trabalhar e ter tudo isso automatizado, não é fácil de você se integrar a essas tecnologias. Passado, acho que 2 semanas, eu já estava fã do negócio, parecia uma criança usando um smartphone hoje em dia, né? E liguei para o pessoal da automação dizendo, olha, está muito legal, mas eu só consigo trabalhar a automação da casa no Wi-Fi da casa. Como é que eu faço para acessar fora? Aí eles me deram 2 sugestões. Uma era pagar $5 por mês para uma empresa que faz esse serviço, é uma empresa nos Estados Unidos, de forma que eu possa utilizar a conexão remota em qualquer lugar fora da minha casa. E a outra era comprar Alexa. E o que eu fiz? Comprei a Alexa, né? Não sou fã da Alexa, tá, gente? Tenho altas brigas com ela. Acho que 80% do que eu peço para ela tocar ou fazer, ela não faz. Mas para automação ela funciona, né? Funciona muito bem. E foi tão legal, tão bacana, que há 30 dias atrás, o smartwatch que eu utilizo, eles fizeram um upgrade, né? E agora eu consigo controlar parte da automação da minha casa, uma boa parte, através do próprio smartwatch. Então, isso muda a vida da gente. Tem muita gente que não liga para isso, que fala, não, eu quero viver uma vida mais simples. Eu também achava, né? Hoje em dia eu já não acho mais. Eu não me vejo morando num lugar que eu não possa me utilizar desse tipo de tecnologia. Bom, e aí, falando um pouquinho de smartwatch, eu acredito que todo mundo aqui nessa sala deve ter, de marcas diferentes, né? De fabricantes diferentes, não importa. Os smartwatches estão aí e nos ajudam, né? Monitorando frequência cardíaca, monitorando o seu bem-estar social, como é que você está na sua atividade física. Se você não gostar, você vai lá e desliga simplesmente. Mas fato é, ele provê uma série de informações que são importantes para o ser humano hoje em dia. E, pasmem, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre segurança das pessoas, eu não sei se todo mundo conhece, mas alguns smartwatches hoje em dia, eles já conseguem detectar quando uma pessoa cai repentinamente. Ele entende que aquela queda repentina pode ser um problema de saúde, pode ser um acidente, e ele faz uma conexão direta com órgãos de emergência, os bombeiros, um hospital, coisas desse tipo. Nos Estados Unidos, por exemplo, já tem casos de uma pessoa que caiu de um penhasco. Graças a Deus, essa pessoa não morreu. O smartwatch mandou a informação para esse órgão de emergência, foram lá e salvaram a pessoa. Esse camarada aqui, ele sofreu um acidente, quebrou as costelas e o smartwatch ajudou ele, né? Existem outras tecnologias que fazem isso? Existem. Se você for lá numa loja hoje comprar um relógio, um Breitling, né, que é um relógio caríssimo, que deve custar no mínimo R$100 mil hoje em dia, se você sofrer um acidente e puxar o pino dele, ele manda um sinal de GPS e alguém vem te salvar. Só que você vai pagar uns R$100 mil no mínimo por um relógio desse. Você pode pagar 10% ou menos desse preço e ter um smartwatch que vai te ajudar do mesmo jeito. E qual que é a conexão direta que a gente faz com o campo, né? Aqui tem um boi ou uma vaca, eu não sei. Ela não tem um smartwatch, mas ela tem uma coleira inteligente. E o princípio é o mesmo. A coleira monitora o gado 24 horas por dia sobre como o gado tá, os hábitos alimentares do gado, né, a temperatura corporal, no caso de uma vaca, se ela está entrando no cio ou não, como aquele animal vem se comportando, se ele manifesta alguns pontos que podem levar a um problema de saúde, de estresse, e aí você facilita a vida do pecuarista no manejo, na gestão da pecuária dele, quer seja de corte ou quer seja de leite. Tá? Então, isso é fato, né? Isso ocorre hoje. É um smartwatch, mas é uma coleira pendurada no gado. E tem algumas startups, como uma startup de UK, que ela utiliza-se de câmeras, né,
de vídeo computacional, onde ela coloca nas baias, onde o gado está lá confinado, a maior parte do gado na Europa é em sistema de confinamento, ou semi-confinamento, não é pasto aberto igual ao Brasil. Tá? E esse gado, essa câmera monitora 24 horas por dia o comportamento do gado, também mostrando se aquele gado está apresentando um comportamento que não é o normal e pode levar a ser uma doença, algum tipo de manifestação que o produtor pode ir lá e controlar isso e não perder aquele animal em pouco tempo. Tá? Bom, um outro ponto também são as imagens satelitais. Né? Quando a gente fala das coberturas de imagens via satélite, isso mudou muito nos últimos 15 anos no mercado. A gente não está falando mais daqueles satélites públicos que passam uma vez por semana. A gente está falando de constelações de satélites, de nanosatélites, que o nano não é tão pequeno assim, né? Eles são relativamente grandes, mas muito menores comparados aos satélites convencionais, e que monitoram o campo 24 horas por dia. Então, você tem informações de como está indo o desempenho da tua lavoura, né? Você tem informações, inclusive, não a ponto de falar se a lavoura está sofrendo um estresse por causa de um ataque de uma praga, uma doença ou uma intempérie climática, mas ele mostra, sim, que algo de errado está acontecendo naquele talhão da lavoura ou naquela lavoura por inteiro, facilitando, assim, que o produtor possa tomar as devidas ações. Tá? Outra coisa também é que, para as empresas, principalmente as empresas que concedem crédito, os bancos, as trades, ou mesmo as empresas de defensivos agrícolas e sementes que querem fazer um monitoramento do produto que elas venderam para aquele agricultor, elas se utilizam também desse tipo de tecnologia que tem embarcado a inteligência artificial por trás dela também nos dias de hoje. Tá? Então, quando a gente compara aquele slide anterior, né, de como é a inteligência artificial nas grandes cidades e como é no campo, a gente chega a essa conclusão, né? Antes da porteira, depois da porteira e dentro da porteira. Antes da porteira, ela contribui para o melhoramento genético de sementes, desenvolvimento de defensivos químicos e biológicos, pesquisa de novos ingredientes para a alimentação humana. E dentro da porteira, depois da porteira, na parte mais administrativa, né, na gestão de compras e notas fiscais, na roteirização logística, na concessão de crédito, daí para frente. E quando a gente fala dentro da porteira, no monitoramento de pragas, doenças, ervas daninhas, aplicação inteligente dos insumos, a previsão de safra, a predição climática também. Então, a inteligência artificial está por trás de boa parte das tecnologias que hoje o produtor usa de uma maneira direta ou indireta. Tá? Então, um exemplo aqui que eu vou dar da inteligência artificial numa aplicação indireta vem de uma grande empresa, né, de sementes do mercado que se juntou com uma startup lá do Reino Unido. Tá? As empresas de sementes do mercado gastam ou investem recursos consideráveis no melhoramento genético, né, com ou sem biotecnologia, mas investem recursos consideráveis para desenvolver um novo cultivo, um novo híbrido de milho, um novo cultivar, uma nova variedade de soja, por exemplo. Tá? E o que essa startup, que é a InstaDeep, que é lá do Reino Unido, ela faz? Tá? Ela desenvolveu um modelo de linguagem, né, que ele interpreta o código genético de milhares de plantas que são utilizadas nos diversos cultivos no mundo. Tá? Com isso, um melhorista de uma empresa, dessa empresa que se associou à InstaDeep, ele consegue diminuir o ciclo para que haja uma introgressão de um novo cultivar no mercado, porque ele tem informações importantes a respeito. Se ele quer, por exemplo, uma soja de um porte menor, uma soja que tenha uma característica de ser resistente ou tolerante ao estresse hídrico, que seja resistente a uma determinada praga, ele junta informações de uma maneira muito mais rápida para poder desenvolver isso, para poder utilizar no melhoramento genético e chegar num cultivar de uma maneira muito mais eficiente e rápida. Tá? Um outro case interessante também, vem aqui, são dois separados, tá? O primeiro aqui, quando a gente está vendo esse macarrão, é de uma startup chamada Nurita, né? É isso mesmo, né, Marina? Nurita, que é da Irlanda, né? E ela mapeou mais de 8 milhões de peptídeos. Né? Os peptídeos advêm dos aminoácidos, aí você fala assim, Dirceu, o que você quer dizer com tudo isso? Né? Então, são 3 exemplos interessantes. Eles chegaram à conclusão que a molécula do abacaxi é muito similar à molécula do leite que a gente toma no dia a dia.
Isso quer dizer o seguinte, você imagina uma pessoa que tem intolerância à lactose, mas gostaria de comer um bolo com leite, não com outro ingrediente, você pode usar o abacaxi para fazer o bolo e chegar num padrão, né, que seja muito próximo a alguém que está comendo um bolo com leite. O outro ponto que ela conseguiu desenvolver também é que a pimenta preta, a pimenta do reino, ela tem uma característica molecular que ajuda enormemente a combater ou prevenir um problema hepático, doenças hepáticas. E o terceiro ponto, que é o ponto mais interessante para mim, né? Quem aqui gosta de comida japonesa? Levanta a mão, por favor. Né? Então, vocês gostam de shoyu. Né? E quem aqui gosta de Nutella? Né? Cara, eu acho que quem não gosta de Nutella deve ter algum problema, né? Acho que todo mundo lá no fundo não levanta a mão, mas gosta de Nutella. Eles descobriram que Nutella tem tudo a ver com shoyu, numa mistura que é extremamente palatável e gostosa. Eu quero dizer o seguinte, gente, para mim a inteligência artificial erra como todo mundo, né? Porque para mim isso é uma mistura que não tem nada a ver. Talvez a inteligência artificial tenha fumado um cigarro diferente ou bebido algo a mais, mas eu não acho que isso seja o ideal. Tá? Mas são exemplos de tecnologias que vêm sendo desenvolvidas. E aqui, nesse caso, é o caso da Thrive. Aqui a gente tem a figura da co-founder da Thrive, que é a Aline Pesetti, né? Pesetti, é isso mesmo, né, Marina? Pesetti, né? E que a Thrive ela desenvolveu a sua própria... É uma fintech que desenvolveu a sua própria inteligência artificial para fazer a análise de risco de crédito dos produtores rurais com as quais os clientes dela trabalham. Então, imagina que a Thrive trabalha com um distribuidor de insumos agrícolas, trabalha com uma grande empresa, trabalha com uma cooperativa, por exemplo, ela faz a análise desses clientes para dizer para essas empresas qual que é o risco que elas poderiam tomar para decidir um rating de crédito, para decidir se vão vender um produto ou não. Tá? Isso é parte do dia a dia do campo também com uma fintech. Tá? E aí, e o futuro? Né? Eu gosto muito dessa lâmina porque essa lâmina me remete ao potencial que a gente tem dentro do Brasil de desenvolver tecnologias. Eu não sei se vocês conhecem uma startup chamada Cromai. A Cromai está lá, é uma startup residente, está lá dentro do Hub com a gente. O co-founder dela é o Guilherme Castro. Né? E a Cromai desenvolveu, né, através de visão computacional, ela desenvolveu os algoritmos dela, embarcou esses algoritmos num sensor que permitem com que você distingua que erva daninha você tem no campo naquele momento para poder acionar, né, o sistema de pulverização de uma barra de pulverização de um implemento agrícola para aplicar um determinado herbicida na quantidade correta daquele herbicida para controlar diferentes tipos de erva daninha. Isso é o que a gente chama de Scent Spray. Várias empresas multinacionais, algumas que estão aqui, também estão embarcando nessa jornada, tá? Mas a Cromai é uma empresa nacional, que tem, se eu não me engano, 8 anos de tempo de vida, que desenvolveu a tecnologia e que ganhou um prêmio recentemente como a melhor startup do Brasil, concorrendo com startups de outros segmentos da economia. Uma startup do agronegócio, gente. Tá? Então, a inteligência artificial e o uso correto dela está muito mais próximo do que vocês imaginam. Né? E aí, a gente pergunta para o Guilherme o seguinte, Guilherme, a tecnologia que vocês desenvolveram, ela está mais para uma câmera de reconhecimento facial ou está mais para um carro autônomo? E a resposta dele é que está mais para um carro autônomo. Sabe por quê? Porque quando um fabricante, uma Tesla da vida, vai desenvolver um carro autônomo, ela tem que pensar numa série de coisas. Né? Aonde? Qual que é o pavimento que o carro vai rodar? É um pavimento liso? É um lugar meio esburacado? Qual o tipo de tráfego que vai ter? Quem pode passar na frente? Quando freia? Aqui não é diferente. Quando ele desenvolve esse tipo de tecnologia, ele tem que pensar qual que é o relevo que tem no campo? Quantas plantas daninhas existem? Né? Qual que é o tipo do solo? Qual que é a geografia? Qual que é a topografia? Então, quando você compara isso, a tecnologia no campo ela é muito parecida com uma tecnologia de ponta que é utilizada na indústria automobilística de carros autônomos. Tá? Bom, seguindo mais um pouco, aqui eu quero compartilhar com vocês o resultado de uma pesquisa, é o CEO Survey, que a PwC está na 27ª edição dessa pesquisa no mundo inteiro. Ela entrevistou mais de 500 CEOs do mundo inteiro, de diversos segmentos, e aqui tem um recorte do Brasil e dos CEOs do agro no Brasil. E algumas perguntas interessantes. Né? Nos próximos 12 meses, a AI generativa melhorará a qualidade dos produtos ou serviços na minha empresa? Vocês podem ver que, para os CEOs do agro, o número está abaixo do Brasil e do global.
E a inteligência generativa aumentará a capacidade da minha empresa em criar confiança com os stakeholders? Está bem abaixo, né? E aqui, quando a gente olha desse lado, não é muito diferente. A gente vê que quando existe uma comparação nos próximos 3 anos com a força de trabalho que eu tenho que desenvolver, com a competitividade, com a maneira como a empresa cria e gera valor, é a mesma coisa. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que existe espaço para a gente melhorar muito mais quando a gente fala de uso de inteligência artificial generativa ou não generativa nas empresas que trabalham em prol do agronegócio. Tá? E avançando um pouco mais, aqui são os impactos positivos, né? Que são impactos interessantes, como no meu trabalho, no trabalho dos meus funcionários, na receita, na lucratividade, mas 2 pontos interessantes. O risco de segurança cibernética é uma grande preocupação e a responsabilidade legal e riscos de reputação. Então, aqui eu vou um pouco mais à frente, né? Quando a gente fala de cibersegurança, é algo que faz parte da nossa vida, né? Não vou nem falar de CPF, porque o CPF de todo mundo aqui está na mão de muita gente, a gente sabe disso. Mas os teus dados bancários, senhas, nada disso, e você tenta se proteger. As grandes empresas não são diferentes. Elas gastam milhões de dólares e de euros em cibersegurança, porque isso é importante para proteger a propriedade intelectual dela. E as startups, que não têm tantos recursos para fazer isso? As startups, se elas tiverem o código-fonte dela distribuído na internet, isso mata anos e anos de estudo e de investimento que o empreendedor, muitas vezes, na sua maior parte das vezes, colocou do bolso dele. Então, isso é um risco enorme e que tem que ser levado em consideração. E a regulamentação. Aqui a gente está falando de LGPD, aqui a gente está falando de temas que eles têm que ser vistos com muito mais critério pelos governos em cada um dos seus países e no mundo inteiro. E quando a gente fala de conectividade, é a mesma coisa. Falar de inteligência artificial e novas tecnologias e não pensar em como chegar isso lá na ponta para o produtor é um problema. E no Brasil a gente tem esse problema. Se aqui em São Paulo você vai na Zona Norte, na Zona Oeste ou no extremo da Zona Sul e não tem conectividade, imagina no campo, no Maranhão, no Piauí, né, no Mato Grosso. Isso é um tema relevante e que precisa rapidamente ser corrigido. E a gente tem aí iniciativas como o Conectar Agro, que é uma associação civil de empresas que se uniram para levar a conectividade para o campo, que é um exemplo de não esperar o governo fazer a parte dele. A gente tem que se unir com o elo da cadeia e fazer todo mundo junto exercer esse papel. Tá? E a democratização do acesso, que também é importante. Aqui não é querer ser... Não estou me iludindo, mas a tecnologia ela só é boa, na realidade, quando ela consegue permear as várias camadas da sociedade. Então, tecnologia no agro não é só para o grande produtor, para as grandes empresas rurais, é para o médio produtor, é para o pequeno produtor. A gente tem que pensar em como dispersar isso. Tá? Bom, e aqui é um exemplo, né? Quando a gente fala da tecnologia, isso aqui é um recorte de uma matéria que mostra e ilustra o que é o campo. Né? O produtor rural ele usa a tecnologia para produzir mais, aumentar o patamar produtivo da cultura dele? Sim. Ele pensa em reduzir o custo dele? Sim. Ele pensa em ser mais sustentável? Sim. Ele trabalha com a agricultura regenerativa hoje em dia, a descarbonização da agricultura? Sim. E a inteligência artificial faz parte de tudo isso, direta ou indiretamente. Então, isso prova o valor que tem o uso da inteligência artificial no meio rural. Tá? Mas a gente fica pensando assim, e de onde mais vai vir essa transformação? Né? Tá? E opa, voltar mais um aqui. Essa transformação, na verdade, gente, acho que eu posso passar. Essa transformação, na verdade, ela vai continuar vindo das grandes empresas, né, que gastam uma quantidade razoável, milhões e milhões de dólares e euros em pesquisa e em desenvolvimento, e das próprias startups, que se autofinanciam, que pegam recursos no banco, pegam recursos no mercado de capitais hoje em dia, de investidores para tocar os seus negócios. Ela vai continuar. E qual que é o papel das Big Techs? Né? Será que só as Big Techs é que vão traçar o rumo das coisas daqui para frente? Elas têm um papel importantíssimo. Né? Quando a gente fala de infraestrutura pesada de tecnologia, isso vem, sim, das grandes Big Techs. Mas as startups, elas trabalham nos nichos. Né? Elas são o fim. As grandes empresas são o meio. Né? Você não vê a Amazon lá no campo com o produtor, você não vê a Microsoft lá no campo com o produtor, mas você vê uma startup lá no campo com o produtor ou uma empresa menor no campo com o produtor usando a infraestrutura que essas empresas têm. Então, é um trabalho que ele é coordenado, isso faz parte de um todo. Tá? E o ponto que fica aí, qual que é o nosso papel?
né? O papel de todo mundo que está nessa sala, as pessoas que estão aqui das corporações, eu como hub de inovação, produtores rurais que estão aqui, a sociedade como um todo, é entender que todo mundo aqui tem um papel muito importante em trabalhar na transformação da inteligência artificial, em como a gente melhor utilizar a inteligência artificial em benefício nosso, em benefício dos produtores também. Mas nunca esquecendo que o produtor rural é o centro de tudo. Ele é uma parte importante da jornada, porque ele é que valida as tecnologias. Ele é que vai dizer se aquilo que você pensou durante anos, lá no laboratório, vai funcionar ou não. Então, ter ele dentro da jornada é ter a certeza de que a tecnologia vai ser bem utilizada no futuro. Bom, gente, eu encerro por aqui, né? Não sou um expert em inteligência artificial, estou muito longe de ser isso. Eu sou um apaixonado por tecnologia. Eu adoro trabalhar com tecnologia e com pessoas que trabalham com tecnologia. E quero agradecer demais ao UOL novamente pelo convite. Tá? Muito bom. Dirceu, fica aqui um pouquinho com a gente vai abrir rapidamente o espaço para perguntas. Não sei se alguém aqui do público tem uma pergunta. Posso fazer uma rapidinho aqui? Eu fiquei curioso. Vai mudar alguma coisa no mercado de trabalho? Quem está saindo agora do ensino médio para a faculdade tem que buscar qual curso que vai ser fundamental para a agroindústria com inteligência artificial? Então, quando você fala do campo, na verdade, nas grandes cidades você não precisa procurar nenhum tipo de profissionalização diferente. Na verdade, o que ocorre é que, quando você olha para as cidades no meio rural, as melhores cidades com o IDH do país não estão aqui. São Paulo não é a melhor cidade, elas estão perto da zona rural, né? As oportunidades de emprego para desenvolver e trabalhar com tecnologia estão na zona rural. Então, o que a gente espera é que as novas gerações olhem a oportunidade de sair dos grandes centros, voltar para a zona rural para ter qualidade de vida e para trabalhar com tecnologia de ponta, porque você está trabalhando com a mesma tecnologia que você estaria trabalhando aqui, mas com uma qualidade de vida muito melhor, né? Passou aquele tempo de achar que o campo era coisa de Jeca Tatu, né? Que era coisa do Chico Bento. Não, o campo é lugar de tecnologia. Tá? Bacana. Alguém mais tem pergunta aqui para fazer para o Dirceu? Alguma dúvida? Aqui, ó, temos uma da Tati. Dirceu, você falou que tecnologia boa é tecnologia que tem adesão e democratização. Qual que é a perspectiva da tecnologia chegar para os pequenos e médios produtores? Para eles tem uso também, tem impacto de economia, de melhorar a produtividade? Essa pergunta é excelente, porque ela não passa só por aquele ponto, Tati, de falar da infraestrutura, né? Você simplesmente ter conectividade no campo não garante que a tecnologia vai chegar para o pequeno produtor, para o produtor familiar, por exemplo, né? Isso depende muito mais de uma orquestração entre os elos da cadeia. O que eu quero dizer com isso? Você tem uma quantidade enorme de startups hoje que olham, né, estão preocupadas em levar tecnologia também para os pequenos produtores. Mas as grandes corporações também têm que ter esse viés. Eu trabalhei em duas que têm esse viés, né, que tem lá programas voltados para smallholders, para produtores pequenos, de forma que eles levem a tecnologia não só dos seus produtos, mas as tecnologias digitais para melhorar a vida deles. Então, para mim, é uma orquestração que depende do poder público, sim, mas depende muito mais das empresas e das startups estarem juntas no mesmo barco. Tá? Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui, né? Vai lá, Elton. Tudo bom, Dirceu? Você tem um contato muito intenso com startups. Eu queria saber de quais são as mais promissoras, em que setores elas atuam e em que tipo de processo, da porteira para trás, da porteira para dentro, da porteira para fora, elas atuam. Essa pergunta é muito ampla, tá, Elton? Porque tem de tudo. Por exemplo, quando você pega lá as 900 startups que nós temos no Hub, nós temos startups que elas são agtechs, tem as foodtechs, que trabalham muito mais olhando depois da porteira, indo até o consumidor final, muito voltadas para a parte de processamento de alimentos, até chegar na mesa do produtor, né? E nós temos startups que elas não são do agro, e é um benefício muito grande, porque muitas das tecnologias não nascem no agro, nascem fora do agro, e a gente transporta, a gente faz um espelhamento para o agro. Tá? Mas, respondendo de uma maneira mais básica, a gente tem hoje uma quantidade muito grande de startups que estão dedicando o seu tempo para temas de biológicos, tá? De bioinsumos como um todo, não só da parte de controle biológico. Tá? O manejo da propriedade rural, e aí é um manejo como um todo, né? O manejo das lavouras, das culturas. Tá?
muitas startups que estão trabalhando hoje com essas tecnologias voltadas para a identificação de pragas, doenças e ervas daninhas para controle spot, porque isso faz parte de uma, não uma tendência, mas faz parte do futuro da agricultura, que é você produzir mais com menos. Quanto mais você conseguir produzir utilizando menos recursos naturais e menos recursos não naturais, menos insumo, isso é importante. E é importante para a sociedade, porque a sociedade cobra isso também. Então, tem as startups também que mexem com biotecnologia, ou seja, com hard science, né, e que ajudam muito as grandes corporações a desenvolverem os seus produtos também. Tá? De uma maneira geral, é isso. Tá bom? Tá certo. Obrigado, Dirceu Ferreira, pela participação aqui conosco. Qual?